Olá, chicos e chicas, buenos dias, como estão? Bom, gente, dando continuidade às nossas aulas, tá bom? Hoje eu trouxe algo que alguns alunos têm relatado lá pelo e-mail, que estão sentindo falta e preocupados, na verdade, né, que é a nossa preparação para o PAS. Como a gente viu gramática nos últimos dias, estão sentindo a necessidade, o quê? Da gente trabalhar a interpretação, que é o que costuma cair prova do PAS, né? Então, hoje eu trouxe um pouquinho de resolução de questões, tá bom? Aquela resolução que a gente sempre faz em sala de aula, eu trouxe um pouquinho hoje. Por que a gente estudou gramática nos últimos dias? Segunda etapa, como eu já alertei vários de vocês, já alertei em sala de aula, a gente não vai ter só interpretação de texto, tá bom? Tem bastante gramática. A prova do ano passado, na parte de língua estrangeira, especial de espanhol, a gente teve 2 obras do PAS em que foi explorado a análise dessa obra em termos de interpretação e também de gramática, tá bom? Gente, eu postei, coloquei para vocês agora aí no Class, tá bom? Tem esse material aí, que é o que a gente vai ver hoje, tá bom? Trouxe algumas questões. As que a gente não tiver visto hoje, depois a gente vai ver algumas outras ainda também, tá? A ideia é que até a data da prova, a gente tenha feito pelo menos, no mínimo, as 10 últimas provas, igual a gente fez no ano passado, igual a gente trabalhou no passado, tá bom? Então, vamos lá, gente. Eu trouxe esse texto aqui que eu coloquei na prova de vocês e que a gente ainda não pôde corrigir, né? Porque o decreto veio justamente um dia depois da minha prova. Então, a gente não teve a oportunidade em sala de aula de fazer análise desse texto ainda, tá bom? Então, vamos ver o texto que nos fala. Machado de Assis encarna em sua literatura o compromisso com uma nueva visión que cuestiona el mundo de las convenciones sociales a través del lenguaje y de la literatura. Una visión universal que no se restringe ni a un espacio ni a un tiempo concretos, pues representa la necesidad permanente del cambio. De esta forma se explica la evidente actualidad que posee la obra de Machado, así como la admiración que sus cuentos y novelas provocan aún hoy en artistas intelectuales tan díspares como, por ejemplo, Susan Sontag o Woody Allen. El universo representado por las novelas y cuentos machadianos pertenecientes a su segundo período se estructura en torno a la ciudad, sus bondades y sobre todo sus miserias. Es el espacio privilegiado de la nueva conciencia que dejó atrás la naturaleza y, por tanto, es el lugar adecuado para desarrollar el conflicto del sujeto moderno. Son personajes que viven en la superficialidad y el vacío, e ocultam tras uma máscara o poder corruptor de la riqueza, la crueldade ou adultério. Bom, então o texto termina aí, né, gente? Bom, esse texto caiu em 2014, em que nós tínhamos 4 contos do Machado de Assis como obra do PAS da segunda etapa. Mudou as obras e a gente continua tendo de novo mais 4 contos do Machado de Assis como obra. Gente, Machado de Assis é quase impossível uma prova de vestibular e do PAS, no caso da segunda etapa, não falar sobre o assunto, né? Por ser o principal representante ali do realismo, né? Então é muito difícil você ter uma prova realmente que não fale de Machado de Assis. E eu acho muito difícil a UNB um dia descartar Machado de Assis como obras da segunda etapa. Tá bom? Por isso que só vai mudando as obras. Como tem muitas, a gente consegue aí por muitos anos trabalhar em cima de Machado de Assis. Em algumas turmas, alguns dias antes de vir o decreto e a gente não continuar com as nossas aulas presenciais, a gente teve uma aula só sobre Machado de Assis, em que eu falei para vocês sobre características de Machado de Assis, características da época dele e características das obras dele, além de falar também da biografia dele, né? E a gente tendo esse conhecimento prévio de tudo isso, a gente consegue, assim, ter um entendimento muito grande na hora de responder uma prova como essa. Por isso que é importante conhecer essas obras do PAS, gente. O conhecimento prévio vai te facilitar. Você precisa ler o texto para responder? Precisa, porque é um apoio. Mas você faz a prova com mais segurança se tiver o conhecimento prévio, tá bom? Vocês vão perceber ali nos itens que a gente conseguiria responder algumas coisas ali, talvez sem ler o texto. Só pelo conhecimento que a gente tem sobre Machado de Assis, sobre realismo, sobre a biografia dele, sobre as obras dele, tá bom? Então, vamos traduzir o que o texto nos diz? Lembrando, gente, quando você vai fazer uma prova do Enem, uma prova de vestibular, que você não está com tanto tempo disponível para ficar traduzindo textos, ainda mais se for uma prova grande como o Enem, que geralmente é um texto para cada questão,
Você não consegue fazer tradução de tudo quanto é texto, dependendo do seu tempo, né, de prova. Ali você tem que já ir lendo e fazendo ali o entendimento na língua estrangeira na sua cabeça, vai marcando o que é importante. Mas aqui, como a gente está com tempo, a gente faz realmente a análise do texto, ok? Então, o que o texto nos fala? Machado de Assis encarna em sua literatura o compromisso com uma nova visão que questiona o mundo das convenções sociais através da linguagem e da literatura. Uma visão universal, que não se restringe nem a um espaço, nem a um tempo concreto, pois representa a necessidade permanente da mudança. Dessa forma, se explica a evidente atualidade que possui a obra de Machado, assim como a admiração que seus contos e novelas provocam ainda hoje em artistas e intelectuais tão destacados como, por exemplo, Susan Sontag ou Woody Allen. O universo representado por suas novelas e contos machadianos, pertencentes ao segundo período, se estrutura em torno da cidade, suas bondades e sobre suas misérias. É o espaço privilegiado na nova consciência que deixou atrás a natureza. E, portanto, é o lugar adequado para desenvolver o conflito do sujeito moderno. São personagens que vivem na superficialidade e no vazio, e ocultam, atrás de uma máscara, o poder corruptor da riqueza, a crueldade e o adultério. Gente, então o que eu vou fazer quando eu encontrar um texto desse numa prova? Você primeiro precisa extrair ali o que é a ideia principal, qual é o objetivo do autor. O que está falando aquele texto? A gente sabe que tem as ideias secundárias que só estão reforçando ali o texto, né? Que na linguagem popular seria a encheção de linguiça, mas a encheção de linguiça, na verdade, está reforçando a ideia principal. Então, o que é importante a gente pegar como mensagem principal desse texto? Aqui está fazendo uma análise, né, das temáticas do Machado de Assis. Está falando ali que nos contos de Machado de Assis a gente vai encontrar ali algo moderno, né? A gente consegue perceber que fala que não está preso só naquela época de Machado de Assis a sua temática. A gente consegue perceber que ele fala que vai falar dos conflitos do sujeito moderno, da falsidade do homem, vai falar do vazio, da superficialidade, que o homem, né, se esconde atrás de uma máscara para esconder o quê? O poder corruptor da riqueza, da crueldade e do adultério. Então, aqui são as principais temáticas que a gente encontra em Machado de Assis, se a gente for analisar aí boa parte de seus contos, tá bom? Seus contos, suas novelas. Então, basicamente, essa é a ideia principal do texto, tá bom? É uma análise realmente das temáticas do Machado, que a gente falou bastante, as turmas que a gente conseguiu falar sobre o assunto, né, antes do decreto, em sala de aula a gente falou bastante sobre essas temáticas presentes em Machado. E aí, gente, isso foi um tema que caiu lá na língua estrangeira em 2014, tá bom? Então, vamos ver. Basando-se no texto de arriba, juzgue los itens seguintes. La forma segundo pode ser reemplazada por según, sem provocar o sentido e la correcção gramatical do texto. Gente, como eu falei para vocês, olha aí, em 2014, a primeira questão, o primeiro item, eu já tinha item gramatical, coisa que não é comum acontecer lá na primeira etapa. Provavelmente na prova de vocês do ano passado, eu me lembro que foi um ou no máximo 2 itens, né, de gramática. Aqui na segunda etapa a gente pode esperar mais. Então aqui já começou com item gramatical, ó. La forma segundo, né, que está lá no texto, pode ser trocada por segundo, sem provocar nenhuma alteração gramatical e nem do texto. Vamos ver lá, linha 12. Olha só o que a linha 12 nos fala. O universo representado pelas novelas e contos machadianos pertence ao seu segundo período. Gente, observem. Em português, a gente tem a coincidência de ter a palavra segundo como numeral e também a gente poderia usar a palavra segundo ali como também uma partícula para a gente iniciar uma frase, né? Segundo Júlia, a prova do PAS cai gramática. Então, vejam, a gente não vai utilizar apenas como numeral, tá bom? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque também vai aparecer ali junto com as minhas preposições. Então, segundo, em português, eu vou utilizar nas duas situações. Em espanhol, eu vou ter segundo para o numeral e según para a minha preposição. Então, vai ter essa diferença, tá bom? Então, eu pergunto, eu posso trocar segundo por según ali na frase? Não posso, porque segundo é numeral, segundo não é numeral. Observem que aqui na linha 12, quando ele fala seu segundo período,
Aqui ele está especificando um tempo, tá bom? Então, precisa ser o numeral, é no segundo tempo, né? Do segundo período. Então, tem que tomar cuidado, eu não poderia trocar um pelo outro, tá? Então, essa é uma das primeiras diferenças que a gente vai encontrar gramaticais português e espanhol. Segundo, em português eu vou usar para numeral e ali na minha preposição, em espanhol eu vou ter segundo para numeral, segundo para a preposição, tá bom? Tem essa diferença. Então, o primeiro item aí já estava errado, esse item gramatical. Próxima questão. La nueva visión de Machado sobre el mundo y las convenciones sociales se refere a um tempo e espaço determinado. Então, gente, a nova visão de Machado sobre o mundo e as convenções sociais se refere a um tempo e espaço determinado? A pergunta é só sobre aquele espaço e aquele tempo que tem esse tema, essa visão de mundo do Machado de Assis? Não, né? Observem que o texto fala justamente isso, que a visão do Machado de Assis sobre o homem não é somente dessa época. Essa visão acontece em várias épocas, acontece hoje, né? Hoje a gente tem essa visão do homem aqui, corruptor da riqueza, crueldade, do adultério, o uso da máscara, igual ele fala ali, um sujeito com conflito. Então, não é só aquela época, é algo que também acontece hoje, que já aconteceu também em outros períodos. E o item vem falando que se refere a um tempo e espaço determinado. Então, vejam que não é num espaço determinado e nem um tempo determinado, já é algo presente em vários personagens de várias épocas e na realidade também, né, de várias épocas. Então, esse item estava erradíssimo também. La obra de Machado ha sido decisiva em autores estrangeiros como Susan Sontag ou Woody Allen. Então, a obra do Machado foi decisiva para outros estrangeiros, como Susan Sontag ou Woody Allen. Lá no texto, ele vem nos falando a respeito, né, de que estes autores estrangeiros, eles têm como inspiração Machado de Assis, né, muitas vezes. Quer ver? Vou voltar lá no texto. Gente, se aqui tiver pequeno para ver, acompanha aí pelo Class, tá bom? E se a gente aumentar, fica ruim para eu movimentar aqui para vocês irem vendo. Então, ó, dessa forma, se explica a evidente atualidade que possui a obra de Machado, assim como a admiração dos seus contos e novelas provocam ainda hoje em artistas e intelectuais tão destacáveis como, por exemplo, Susan Sontag e Woody Allen. Então, o que o texto fala? Que estes autores, eles admiram Machado de Assis, tá bom? E o item fala que essa obra foi decisiva, a obra de Machado tinha sido decisiva em autores estrangeiros como Susan Sontag ou Woody Allen. Então, veja, o texto ele fala que eles admiram Machado de Assis. 4. Las novelas de Machado descrevem um espaço apropriado para representar os problemas do homem moderno. Eu acabei de ler isso, né? Quando a gente foi procurar o outro item. Ó. As novelas de Machado, eles descrevem um espaço apropriado para representar os problemas do homem moderno? Sim, é justamente o que nos diz o texto, né? Machado de Assis, embora não seja agora da nossa época, ele não está vivo escrevendo sobre a nossa época, é um assunto moderno, é um assunto que fala de coisas que estão acontecendo agora, como corrupção, falsidade, traição, são assuntos que, infelizmente, não é só daquela época, continua existindo. Bom, então o item estava corretíssimo. Os personagens da obra de Machado levam uma vida frívola que esconde corrupção e vícios. Então, gente, os personagens de Machado de Assis levam uma vida fria, sem caráter ou algo do tipo, que esconde corrupção e vícios. Sim, né? A gente sabe que é temática lá de Machado de Assis, essa corrupção e os vícios. Então, o item estava corretíssimo. Então, gente, sobre Machado de Assis, 2014 foi o que caiu. Então, como eu falei, vocês conseguem perceber que algumas coisas eu nem precisaria do texto. Com conhecimento prévio, eu saberia e o texto só vinha para confirmar o meu conhecimento a partir do que tiver sido estudado, tá bom? Vocês viram que aqui ele caiu bastante interpretação, mas a gente achou um item de gramática lá. Trouxe mais um textinho aqui para gente, que se chama La Escuela de Arturo Barea en el Madrid de principios del siglo XX. Lo primero que se aprende es a estar en fila, en silencio. Orden, silencio, gritan los sacerdotes, capitanes y carceleros. El puesto adquirido en la fila es un privilegio. El número 1 se siente orgulloso y va con la cabeza alta mirando a la gente de la calle. Los últimos van en la cola con la cabeza baja contemplando la espalda del penúltimo,
seguros de que nadie los ve porque ellos no ven a nadie. Antes que aprender a letra A, se aprende a estar em fila, calado. Luego se aprende a leer, tan estúpidamente como se leen al pasar por la calle los anuncios luminosos de forma mecânica, sin saber lo que dicen, igual que se corre un puesto en la fila de la vida y mecánicamente se sigue detrás de los que van delante y delante de los que van detrás, sin rebelarse. Pobres de los que intentan ganar puestos, el orden que todos los demás aprendieron en la escuela, en la iglesia, en el cuartel y en el carcel, estalha. Então, gente, vamos ver a ideia principal do texto, como eu falei, que é importante a gente perceber. Aqui a gente tem uma crítica, né? A gente vai fazer a tradução, mas a gente já pode falar alguma coisinha do que a gente entendeu em língua estrangeira. É uma crítica porque que tudo tem que ter tanta disciplina. Por que antes de aprender a letra A, você já tem que aprender a estar em fila? Então, essa é a ideia do texto, falar sobre esse excesso de disciplina, aprender a fazer fila, sempre tá tudo em ordem, tá bom? Vamos traduzir agora, fazer análise para a gente interpretar. A escola de Arturo Barea, em Madrid, no princípio do século XX. O primeiro que se aprende é estar em fila, em silêncio. Ordem, silêncio, gritam sacerdotes, capitães e carcereiros. O posto adquirido na fila é um privilégio. O número 1 se sente orgulhoso e vai com a cabeça alta, olhando... cadê? Me perdi aqui. Olhando as pessoas da rua. Os últimos vão na fila, olha o falso cognato, ó, banem la cola. Cola é falso cognato, tá, gente? Vai na fila. Vai na fila com a cabeça baixa, contemplando as costas, outro falso cognato, espalda. Contemplando as costas do penúltimo, seguros de que ninguém os vê, porque eles não veem ninguém. Gente, essa palavra nadie em espanhol significa ninguém. Não existe a palavra ninguém em espanhol, tá bom? Seria nadie. Vejam que tem que tomar cuidado, porque é bem parecido com a palavra nada, né? Do português, e existe a palavra nada em espanhol. No sentido de nadar e como advérbio de quantidade, também existe. Conteúdo que a gente viu ano passado, inclusive. Antes de aprender a letra A, se aprende a estar em fila, calado. Logo se aprende a ler. Tão estupidamente como se leem ao passar pela rua os anúncios luminosos de forma mecânica, sem saber o que dizem, igual se pega um posto na fila da vida e mecanicamente se segue atrás dos que vão adiante, e diante dos que vão atrás sem rebelar-se. Pobres dos que tentam ganhar postos, a ordem que todos os demais aprenderam na escola, na igreja, no quartel, na cadeia, destaca. Então, gente, como eu falei, a crítica que é essa, né? O excesso de fila. Por que tudo na vida a gente aprende a fazer fila, né? É uma crítica realmente a esse tipo de disciplina. Então, ó, de acordo com o texto de arriba, juzgue los itens que seguem. 6. El pronombre ellos hace referência a los últimos de la fila. Gente, esse ellos aí, a gente tem que ir lá no texto e ver se esse ellos está substituindo, se está fazendo referência aos últimos da fila. Vamos lá na linha 7. Gente, para a gente saber se está fazendo referência, você tem que ver o que vem antes. Então, tem que ler a frase todinha para ver se faz essa referência. Ó, os últimos vão na fila com a cabeça baixa, contemplando as costas do penúltimo, seguros de que ninguém os vê, porque eles não veem ninguém. Quem que não vê ninguém? Os últimos, né? Então, o item está correto. Então, vejam, para você ver sempre se o item está fazendo referência ao que está perguntando, você tem que ver o que antecede, você tem que ver esse eles aí, o que ele está fazendo referência. Bom? Próximo item. Segundo o texto, se ensina antes a ler que a estar em fila. Então, segundo o texto, ensina primeiro a ler e depois a estar em fila? Não, né? Eu já destaquei aqui, que o texto vem falando, olha só, o contrário. Antes de aprender a letra A, se aprende a estar em fila, calado. Então, isso também é conhecimento prévio, e se você lembrar, quando você aprendeu a ler, a escrever, você vai lembrar que primeiro você aprendeu a fazer uma fila na vida, e depois a ler e escrever. Vejam, gente, que a gente tem que fazer realmente essa comparação quando a gente vai interpretar texto. Sempre fala, segundo o texto, infere-se do texto, mas você pode pegar exemplos do dia a dia para confirmar o que o texto fala. Um texto, ele nunca vai distorcer a realidade, né? Ainda mais se for um texto informativo, como costuma vir prova do Enem, prova do PAS, usa muito gênero textual informativo, jornalístico, então ele fala da realidade. Então você pode puxar para a realidade e ver se o que o texto está falando é o que acontece, e o que acontece é o que o texto fala. Então, você consegue fazer essa comparação
para realmente confirmar se você acha que o item é certo ou errado. Se você acha não, né? Você só vai responder o que você tem certeza na prova do PAS. Então, apenas para confirmar mesmo. Próximo. 8. El autor del texto critica la excesiva disciplina que nos enseñan em la vida. Então, o autor do texto critica a excessiva disciplina que nos ensinam na vida? Sim, né? Observe que é a crítica dele. Ele fala que tudo é fila, ó. O primeiro que você aprende é estar em fila, em silêncio, ordem, silêncio. Em vários momentos do texto, a gente percebe que essa é a crítica, né? Então, o item estava correto por isso. 9. El término luego tiene el sentido de después. Linha 9. Vamos ver se lá na linha 9, se eu trocar luego por después, se faz sentido. Vamos lá. Antes de aprender a letrar, se aprende a estar em fila, calado. Depois se aprende a ler. Gente, depois e luego, eu posso substituir sem provocar alteração gramatical e semântica? Posso. Veja que tem o mesmo sentido. Se eu falar logo, primeiro aprende a fazer fila, depois aprende a ler. Ou se eu falo primeiro aprende a fazer fila, logo a escrever. Vejam que esse luego, né, logo, ele traz o sentido de depois, né, de uma consequência, de algo que acontece depois. Então, pode substituir que não tem problema, tá bom? Sem problema nenhum, você não vai provocar nenhum tipo de alteração. Gente, então esse aqui era o outro texto, tá bom? Vamos ver um próximo. O nível, gente, tá vendo, de interpretação da segunda etapa não é difícil, tá? O que costuma complicar um pouquinho a segunda etapa é a parte gramatical. Quando cobra gramática, dependendo do que cobrar, costuma ser um pouquinho mais difícil. Porém, em termos de interpretação, eu costumo classificar a prova da segunda etapa como fácil. É raro vir um texto assim difícil de interpretar, tá? Então, vamos lá. Aqui eu trouxe uma vinheta, tá bom? Que caiu no passo também da segunda etapa. Então, olha só. Tengo el netbook, tengo el MP3, tengo el pendrive, tengo el iPad. Papá, que usabas vosotros em la escuela? La cabeça. Então, vejam. Gente, eu já fiz algumas questões com vocês de provas do PAS, da segunda etapa, e a gente pode perceber que a vinheta do PAS, da segunda etapa, ama cobrar dois assuntos. Um deles, o uso excessivo de tecnologia por parte do homem, e a outra temática que aparece também bastante nas vinhetas da segunda etapa é sobre degradação ambiental. Já falei com vocês isso na aula passada, que também está presente nas obras, né? Por isso que a segunda etapa gosta de puxar um pouquinho isso. Como a gente sabe que é uma prova contextualizada, interdisciplinar, é muito comum a gente cobrar. Vocês viram, cobrou Machado de Assis aqui na segunda etapa, na parte de língua estrangeira, e não só lá na parte de literatura e português. Eu fiz com vocês em sala de aula ano passado que uma vez caiu Frida na língua estrangeira, na parte de espanhol, caiu numa questão de matemática, caiu numa questão de física. Então, a gente pode esperar realmente aí esse tipo de coisa. Então, aqui a gente tem muita segunda etapa cobrando vinheta e textos que falem sobre o uso excessivo de celular e outras tecnologias e falando sobre degradação ambiental. Então, aqui a crítica, a gente já viu que é o uso excessivo de tecnologia, né? O filho fala para o pai, tem um netbook, um MP3, um pendrive, um iPad. Vocês, papai, o que usavam na escola? E o pai responde, a cabeça. Então, considerando a vinheta de arriba, señale la opção correta. Então, de acordo com a vinheta, assinar a opção correta. Gente, olha só, no passado eu falei isso para vocês quando a gente estava fazendo as análises de provas, né, do PAS, que era muito comum a gente ter 9 questões, 9 itens de certo e errado, em cima de 2 textos, e a 10ª questão ser uma vinheta. Segunda etapa, isso não muda, tá bom? É raro não ter essa estrutura, eu digo isso por experiência das 15 últimas provas, se vocês puxarem aí, né, no site do Sebrasp, é muito comum essa estrutura, 9 itens de certo e errado e uma 10ª questão de vinheta, tá bom? Então, é o que aconteceu nessa prova, ó. El padre y el hijo tienen los mismos valores sobre la educación. O pai e o filho têm os mesmos valores sobre a educação. B. El niño le pregunta al padre que dispositivo eletrônico deve usar em la escuela. Então, o menino pergunta ao pai que dispositivo eletrônico ele deve usar na escola. C. En la escuela a la que fue el padre não havia eletricidade e só podiam usar la mente. Então, na escola que o pai ia, né, frequentava, não havia eletricidade, somente podia usar a mente. D. Para el padre é mais importante aprender a pensar que ter tantos aparatos eletrônicos.
para o pai é mais importante aprender a pensar do que ter tantos aparelhos eletrônicos. Gente, vinheta, geralmente a gente tem que desconfiar que a resposta correta é a que está fazendo algum tipo de crítica, né? Então vamos lá, letra A, o pai e o filho têm os mesmos valores sobre educação? Não, eles não têm os mesmos valores. A gente consegue perceber que o filho ele está muito preocupado com tecnologia e que o pai está focado o quê? Que o menino tem que estudar, pensar e usar a mente, ok? O menino pergunta ao pai que dispositivo eletrônico ele deve usar na escola. Ele não pergunta para o pai qual, ele lista vários dispositivos, mas ele não pergunta para o pai qual dispositivo usar. O que ele pergunta para o pai é como que o pai estudava sem utilizar os dispositivos. Então, o item está errado por isso. E vejam que não critica nada. A vinheta, você tem que procurar onde está criticando alguma coisa. Vinheta, charge, tirinha, a gente pode esperar crítica. C, a escola que o pai foi não havia eletricidade, somente podia usar a mente. Gente, em que lugar da vinheta fala que na escola do pai não tinha eletricidade? Em lugar nenhum, não tem nem como inferir do texto isso, né? Então, por isso o item está errado. E por último, para o pai é mais importante aprender a pensar do que ter tantos aparelhos eletrônicos. É realmente a crítica desta vinheta vai ser essa, né? Gente, não vai dar tempo, como a aula anterior demorou um pouco mais, para a gente não atrasar a próxima aula de vocês e nem atrasar a próxima que eu vou entrar, eu não vou conseguir fazer essa lista toda hoje. Então, o que eu vou fazer? Agora viria um texto. Eu vou pular o texto e aí na próxima aula a gente vai para os textos. Eu vou resolver as vinhetas, porque a gente só tem mais 5 minutos. Já levantaram a plaquinha ali de 5 minutos para mim, tá bom? Então, a gente vai fazer as vinhetas que não consomem tanto tempo. E aí, na próxima aula da semana que vem, a gente parte para os textos, tá bom? É bom que vocês tentam, não colhem, tá bom? Lá do site, é preciso tentar, porque a aula que vem a gente vem justificando esses itens. Então, vamos lá, ó. Tem outra vinheta aqui. Gente, a vinheta, como eu falei, costuma ser bem fácil da segunda etapa, ó. Me voy a la feria del libro. ¿Te vienes? Quem juega? Então, veja, o marido tá lá, jogado no sofá, deitadão, com o controle na mão. E a mulher fala, eu vou à feira do livro, você vem? E ele tá assistindo futebol, que dá pra gente perceber aqui na tela, né? O pé do atleta para cima e a bola. E aí o marido responde, quem joga? Então, de acordo com a vinheta anterior, escorra a opção correta. Letra A, el hombre está obsesionado por el fútbol. B, la mujer le pide permiso al marido para salir. C, el hombre está dispuesto a acompañar a la mujer. D, la pareja comparte los mismos intereses. Então, segundo essa vinheta, qual seria o item correto? Letra A, o homem está obcecado por futebol? Gente, este seria o item correto, né? Observe, a mulher convidou, você quer ir na feira do livro? A pergunta dele, quem joga? Então, o que ele está preocupado ali é só com futebol, ele está realmente obcecado por futebol. A mulher fez uma pergunta que não tinha nada a ver com futebol e ele deu uma resposta que, como se fosse preocupado realmente com o futebol, né? B, a mulher pede permissão ao marido para sair. Gente, isso existe ainda neste século? Alguém me responda, por favor. Pior que existe, né, às vezes. Mas olha só, a mulher pede permissão ao marido para sair. Ela não está pedindo, em momento algum tem essa ideia dela estar pedindo algo para o marido. Ela está convidando ele para ir, não pedindo uma permissão. C, o homem está disposto a acompanhar a mulher. Gente, olha a cara dele de quem está disposto. Ele está jogando no sofá com o controle na mão, né? Olhando para o futebol. Ele não está disposto a acompanhar a mulher, não. La pareja, ou seja, o casal compartilha os mesmos interesses? Eles não compartilham dos mesmos interesses. Ele quer ver futebol e ela quer ir na feira do livro. Então, com isso, a gente confirma que é a alternativa A. Para a gente encerrar mais uma última, vou pegar mais uma vinheta que aí dá tempo. Então, vejam, a gente tem um filho, né? Olha só, todo largadão, cara com a vida ali de universitário, cheio de livro no braço, bem no estilo, bem paz e amor. Olha só, o que ele fala? Eu quero a esperança, eu quero o amor, eu quero o sonho. E o pai e a mãe estão desesperados e falam, hijo mío, aprueba primeiro a seletividade. Então, o garoto, o rapaz cheio de livros, né, fala, eu quero a esperança, eu quero o amor, eu quero o sonho. O pai e a mãe falam, meu filho, primeiro você... Essa ideia de aprueba em la seletividade, a tradução seria mais ou menos assim, primeiro passe no vestibular. Seletividade seria uma prova de vestibular, tá bom? Então, ele está cheio de sonhos, né? Mas o pai e a mãe falam, primeiro você passa no vestibular.
Señale la opción correcta con respecto a la situación presentada en la viñeta de arriba. Letra A. Los padres quieren que su hijo disfrute la vida lo más que pueda. B. La actitud del hijo y de los padres demuestra la mesura de la familia. C. El hijo no vive en armonía con sus padres. E D. Los tres personajes tienen la misma visión del mundo. Então, desculpa. Então, qual que vai refletir, vai explicar melhor essa vinheta? Ah, os pais querem que o filho desfrute a vida o máximo que possa? Gente, é óbvio que todo pai, toda mãe quer o melhor para o seu filho, que o filho desfrute, mas a primeira coisa que quer é o quê? Que passe no vestibular. Então, essa imagem aqui, ela não está refletindo isso. O que os pais querem que antes dele desfrutar da vida, como ele fala, que primeiro ele passe no vestibular. Então, a gente já descarta a letra A por isso. B. A atitude do filho e dos pais demonstram a miséria da família? Também não, né, gente? Não chega a demonstrar nada disso, não. Não tem nenhum indício, né, de miséria dessa família. C. O filho não vive em harmonia com seus pais. Gente, essa é boa. Porque os pais pensam uma coisa, o filho pensa em outra. E olha o que ele fala, eu quero esperança, eu quero amor, eu quero um sonho. Ele não está em harmonia de pensamento com os pais, ele quer uma coisa e os pais querem outra. Enquanto ele está querendo aproveitar a vida, o amor, o sonho, a esperança, os pais querem que ele passe no vestibular. Então, veja que não tem ali uma harmonia de pensamentos. D. Os três personagens têm a mesma visão do mundo. Os três personagens têm a mesma visão do mundo? Não. O filho tem uma visão, o pai e a mãe têm outra, tá bom? Logo, então, seria a alternativa C. O filho não vive em harmonia com seus pais. Essa era um pouquinho mais difícil e fugiu um pouquinho daquela temática que eu falei, né? Gente, então ficou uma vinheta e ficou uns 2 ou 3 textos aí. Tenta responder, guarda, para a próxima aula a gente conclui essas que não deu hoje. Aí a gente faz na semana que vem, tá bom? Qualquer dúvida, vocês vão perguntando lá pelo Class, me perguntem por e-mail que a gente vai conversando então a respeito se surgir alguma dúvida, tá bom? Beijo para vocês, bom fim de semana e até semana que vem. Tchau, tchau.